Eis algo que sabemos com certeza. Tudo eventualmente desmorona. Impérios, cidades, até biscoitos velhos no armário. Todos se desfazem mais cedo ou mais tarde. É um fato da vida, ou da entropia. Roma com deuses de mármore e escudos, ou Rússia com ogivas e cúpulas. O padrão é assustadoramente similar. Ao perguntar se a Rússia segue Roma, não fazemos uma nova questão. Só damos um novo toque à velha música. Não se repete, mas ecoa a mesma melodia. Rússia e Roma, impérios que devoraram tudo ao redor como um buffet sem fim. Moscou começou pequena, mas viu que anexar terras traz títulos, coroas e muitas dores de cabeça. Soa familiar? Os romanos tiveram a mesma ideia. Começaram com uma cidade e acabaram com um mundo, ou ao menos, a versão deles. Roma era uma maravilha, sem dúvida alguma. Fizeram estradas retas, legiões que marchavam por dias, e um império em 3 continentes. Mas também construíram sua queda, tijolo a tijolo, com cada conquista que esgotava recursos. Quando os bárbaros chegaram, Roma já oscilava à beira do colapso, prestes a cair. A história da Rússia não é muito diferente. A Federação Russa, uma fênix mal formada da URSS, tenta gerir seu vasto território. A URSS era um império disfarçado, e seu fim deixou a Rússia com um fardo pesado e vazio. Assim como Roma, a Rússia expandiu até não poder mais. E agora sente a pressão. Os satélites se foram, repúblicas não russas saíram, e resta um núcleo encolhendo, tentando manter o show. Se a história nos ensinou algo, é que economias são complexas, mas todas dependem de uma verdade básica: dinheiro. E quando o dinheiro seca, as coisas podem ficar feias rapidamente. Veja Roma. Por séculos, sua economia era uma máquina bem azeitada. Conquistas aqui, rotas comerciais ali, agricultura por toda parte, tudo movido pelo suor dos escravos. Mas as conquistas pararam e os escravos também. E as coisas ficaram complicadas. Num esforço para manter a festa e evitar problemas reais, Roma começou a desvalorizar sua moeda, inflando para sair da crise e espremendo até a última gota de produtividade de suas terras e povo. E funcionou, até não funcionar mais. A Rússia conhece bem essa história. Hoje sua economia é basicamente uma petroleira gigante com outras coisas anexadas. Empresas de gás. Quando o petróleo despencou em 2014, o urso russo já não parecia tão forte. Sua economia de recurso único desabou como um castelo de cartas coberto de sanções pela Ucrânia. Mas assim como Roma tentou manter tudo unido com pão e circo depois que todos já tinham visto através da farsa, a Rússia agora faz de tudo para distrair do fato de que a economia está estagnando mais rápido que a fauna de Chernobyl na época de acasalamento. O Kremlin joga dinheiro no complexo militar, pois nada diz superpotência como poder bombardear o mundo 2 vezes. Nas exibições de força militar, como o desfile do Dia da Vitória, só 16 mísseis balísticos na Praça Vermelha impressionam mais que um. Mas por trás dos tanques, mísseis e armas novinhas, cresce a sensação de que isso pode dar errado. As legiões romanas eram a maior força de combate que o mundo já viu. Por séculos marcharam pela Europa, África do Norte e Oriente Médio, conquistando tudo e espalhando a Pax Romana. Mas quando Roma começou a decair, essas legiões estavam tão espalhadas que viam a China do quintal. A Rússia entende bem isso. Em muitos aspectos ainda está presa no modo Guerra Fria. Ao invadir a Ucrânia em 2014, Putin queria mostrar à OTAN, Europa e EUA que a Rússia ainda era poderosa. O plano era simples, vitória rápida e anexações, enquanto todos assistiam Netflix. E por um momento quase deu certo. Mas como diria um general de sofá, principalmente bêbado, conquistar é uma coisa, manter é outra. Como Roma antes e Napoleão depois, Moscou viu que ao invadir países vizinhos sem permissão ou pretexto além de "já fomos donos daqui", as pessoas ficam bem irritadas, até hostis. Putin perdeu popularidade fora da Rússia e se viu enfrentando sanções econômicas mais duras que o inverno siberiano, apoiando 2 regiões separatistas na Ucrânia, onde o povo detesta ser invadido, ou os russos em geral. Como Roma há séculos, o exército russo depende cada vez mais de recrutas e soldados de regiões distantes, muitos com pouca lealdade a Moscou. Quanto mais Putin tenta se impor no exterior, maior o risco de fragmentar seu próprio país. Para piorar, a guerra na Ucrânia expôs sérias fraquezas no exército russo, forças armadas, equipamentos obsoletos,
Falta de treino. Atirar direito não conta como lição. E dependência excessiva no que especialistas chamam tanques invisíveis, pois eles não existem. Então, o que isso tudo significa? A Rússia é só Roma moderna com vodka melhor e encanamento pior? Talvez. Ou só mais um exemplo da história se repetindo de novo. Afinal, como disse Santayana, quem não lembra o passado está condenado a ver vídeos ruins sobre ele no YouTube. Como ferrugem, a corrupção corrói tudo até não sobrar nada. Os romanos sabiam bem o que era ser corrupto. Com o tempo, o antes disciplinado Estado romano virou terreno fértil para fraudes e subornos. Servidores públicos mais focados em interesses próprios, e a burocracia antes exemplar ficou inchada e ineficiente. A Rússia parece ter copiado o manual de Roma nesse aspecto também. A corrupção na Rússia não é só um problema, é um estilo de vida. De altos funcionários a servidores locais, todos têm as mãos no cofre. Isso cria um Estado oco, como uma matriosca de camadas infinitas de corrupção e ineficiência. Oligarcas lacaios agravam a economia frágil, roubando somas enormes junto com políticos corruptos. Serviços públicos precários, infraestrutura em ruínas e o Estado de Direito é mera fachada. Rússia, como Roma, vê a corrupção não só como sinal, mas motor do declínio. A queda populacional era um sinal de que Roma já tinha chegado ao fundo do poço. No século VI d.C., a antiga cidade de mais de 1 milhão de habitantes ficou com apenas 30 mil. Isso não foi só por guerra, epidemia ou bárbaros fazendo a festa. Não, era Roma perdendo seu vigor. Não dá para manter um império no vapor, sem gente para lavrar, construir ou marchar. É como um carrão usado comprado de um tal de Zé, que jura que vai rodar se der um jeitinho. Hoje a Rússia enfrenta seu próprio declínio demográfico. Imagine um carro que morre em todo farol vermelho. A população diminui há anos. Agora há mais mortes do que nascimentos. A expectativa de vida imita um bêbado cambaleando na rua após vodka demais. É como uma bomba relógio, mas em vez de explosão, ouve-se o gemido lento e doloroso de uma economia e sociedade perdendo força. Menos gente significa menos trabalhadores, menos força econômica, menos de tudo, incluindo soldados para guerras que ninguém quer mais lutar. Então, por que a população da Rússia está em queda? São altas taxas de alcoolismo e um sistema de saúde que pode te adoecer só de olhar, além de dificuldades econômicas tão ruins que todos se perguntam se deveriam ter aceitado aquela oferta de emprego no Canadá. O governo tentou incentivar mais filhos, mas é como pôr um band-aid num tiro. Quando o declínio se instala, vira hábito, fácil de pegar e difícil de largar. Se Roma tivesse um lema nesse período da história, talvez fosse, na dúvida, assassine o imperador. Isso certamente parecia um bom conselho no século III d.C., quando imperadores caíam mais rápido que se podia dizer, Ave César, e cada novo imperador tinha a vida mais curta que o anterior. Essa dança das cadeiras no poder não era só dor de cabeça para os imperadores, que de repente se viam desempregados ou decapitados, também deixava o império vulnerável a qualquer um com umas legiões e contas a acertar. Depois da poeira baixar, o império ainda existia, mas tão estável quanto um banquinho de 3 pernas num terremoto. A Rússia joga um jogo diferente agora, mas as apostas seguem as mesmas. Putin está no poder há uma eternidade, mas seu controle já não é mais absoluto. O conflito na Ucrânia virou um atoleiro, expondo rachaduras na elite russa e fazendo até o povo questionar se isso tudo vale mesmo a pena. O Kremlin reagiu com táticas ainda mais brutais, reprimindo dissidência, fraudando eleições e fazendo tudo para conter uma situação prestes a explodir. Mas quanto mais apertava o controle, mais as rachaduras cresciam. Lembra Roma em seu pior momento, quando imperadores se preocupavam mais em afiar suas facas do que em governar. Com a autoridade central em ruínas, as províncias buscavam alternativas melhores. Putin pode não enfrentar um Brutus hoje, mas a elite russa é oportunista. Ao sentir sangue na água, podem decidir que é hora de mudança. No fim, Roma não caiu por um único evento catastrófico. Caiu por estar desmoronando há séculos, como um prédio corroído por cupins até que uma parede cede. Quando Alarico saqueou a cidade em 410 d.C., Roma já estava à beira da morte. Seu declínio era mais efeito que causa, o último prego no caixão. Quando o centro não se sustentou, províncias se afastaram como adolescentes rebeldes. O império que governou o mundo virou reinos briguentos disputando o maior pedaço do bolo. O futuro da Rússia pode não ser tão dramático, mas os sinais estão claros. A Federação Russa luta para manter controle sobre seu vasto território.
Se Moscou não reverter as tendências atuais, é fácil imaginar a Rússia, como Roma antes dela, reduzida a regiões autônomas, com um governo central frágil se agarrando à vida por um fio. Obrigado por assistir. O que você acha? A Rússia seguirá o caminho de Roma? Comente abaixo, curta, inscreva-se e compartilhe para acompanhar as loucuras da história humana.